Olá a todos! Venho apresentar meu artigo, cujo título é O Movimento Corporal na Preparação e Performance Musical da obra Sete Peças para Piano, de Amaral Vieira. Então, esse artigo ele apresenta resultados parciais da pesquisa de mestrado que eu estou realizando, onde eu abordo o trabalho interdisciplinar entre o movimento corporal no fazer musical e artístico, através de pesquisa autoetnográfica, onde o pesquisador é também um objeto de pesquisa. Então, eu busco proporcionar uma reflexão sobre o enriquecimento e o potencial expressivo do artista de palco. Então, eu trago abordagens de filósofos e pesquisadores sobre essa relação do movimento corporal no fazer musical. Assim como referenciais sobre Rudolf Laban, em que eu me apoio para fazer a experiência corporal, nos aspectos dos estudos da coreologia sobre o trabalho corporal aplicado a sete peças para piano. Então, eu divido esse artigo em 4 capítulos. O primeiro é um breve histórico sobre Rudolf Laban e seus estudos sobre a coreologia. O segundo capítulo, eu trago abordagens de pesquisadores e filósofos sobre essa relação do corpo e música, o corpo no fazer musical. O terceiro capítulo, eu trago a experiência autoetnográfica na obra Sete Peças para Piano e um breve relato da minha experiência. E como último capítulo, as considerações finais e os resultados obtidos até o momento. Então, quem foi Rudolf Laban? Ele nasceu no final do século XIX, em 1879. Ele nasceu na Bratislava, antigo Império Austro-Húngaro. Ele é um investigador e é considerado o pai da dança-teatro. Ele teve seu interesse pela dança logo na sua juventude, logo no início da sua juventude. Ele foi impulsionado muito pela observação e pelas experiências práticas, não tinha nada teórico por trás dos estudos dele, foi muito pelas observações. Na Alemanha, ele iniciou seus estudos e a investigação sobre a expressão corporal e logo após na Suíça, com contato com o movimento vanguardista, ele desenvolveu os estudos sobre coreologia, sobre dança coral, notação labaniana e outros estudos sobre o movimento. Então, eu vou me ater aos estudos da coreologia dele. O que é a coreologia? É a lógica ou ciência da dança. Ela busca entender o que está por detrás da dança, a estrutura dos movimentos. Não é apenas a forma externa do movimento, mas é também um conteúdo mental e emocional. Laban diz que mente e corpo são inseparáveis, tá? Então, a proposta ela visa a exploração criativa do corpo, a exploração através dos limites, para você conhecer o seu corpo, conhecer outros corpos, o espaço que estamos inseridos, nosso próprio espaço que nós ocupamos, e assim a gente expandir as nossas capacidades de expressão. Se nós conhecemos o nosso corpo, nós somos capazes de ampliar essa capacidade de nos expressarmos através dele. Dentro da coreologia, então, Laban estabeleceu 4 fatores de movimento ou fatores de expressividade, sendo eles peso, espaço, tempo e fluência. Dentro de cada fator, ele definiu 2 extremos, mas existem nuances entre esses extremos que não podemos desconsiderar. Então, o peso ele definiu como leve ou firme. O peso leve remete a movimentos suaves, de pouca resistência, movimentos mais leves. O peso firme, movimentos de muita resistência, pesados. Que requer mais tônus muscular. Espaço direto, um movimento de início e fim. Ele começa aqui, ele termina lá. Ele é uma linha direta, ele tem direcionalidade. O espaço indireto, em contrapartida, ele não tem início e não tem fim. Ele é como se fosse uma linha ondulatória, uma atmosfera que se cria. O tempo rápido ou súbito, e lento ou prolongado, com movimentos mais rápidos, mais dinâmicos, ou lento e prolongado, movimentos mais devagar, mais lentos, que demoram mais tempo. Fluência livre ou controlada, fluência livre são movimentos sem pausa, movimentos constantes. E a controlada é com obstruções, com pausas, com paradas. Então, trago aqui a corporalidade em música, trago o corpo como protagonista no fazer musical, porque nós carregamos no nosso corpo nossas experiências, nossa identidade,
nossas histórias, é nele que a gente sente, é nele que a gente mora, é nele que a gente vive. Então a gente não pode anular a importância do nosso corpo no fazer musical. E trago alguns pesquisadores e filósofos que falam acerca do corpo no fazer musical. David Lidoff afirma que o gesto é marcado pelos significados. Então, nossos gestos, eles têm significados. Eles passam algo para as pessoas, né? Robert Hatten diz que os gestos corporais aumentam as informações em nosso corpo em termos de percepção, as necessidades que podemos ter e os objetivos que queremos alcançar. Então, os gestos, eles aumentam as nossas informações, as nossas percepções, né? E nisso a gente explora para chegar aos nossos objetivos, alcançar nossos objetivos, que é a nossa comunicação. Alexandra Pierce diz que a exploração dos gestos trabalhados naturalmente, com o intuito de apropriação corporificada dos elementos musicais, ampliando os nossos sentidos e percepções. Então, esse gesto trabalhado naturalmente, né, na maneira que nós mesmos nos identificamos, com o intuito dessa apropriação, ele amplia nossos sentidos e nossas percepções. E Johnson diz que a essência do sentido em música não é verbal nem linguística, mas corporal e sensorial. Nós sempre associamos a música com metáforas, com palavras, né? Mas ele diz, acima de tudo, que ela é corporal e sensorial. Trago aqui, então, a construção da performance. Eu trouxe a peça número 1 e número 2, por ser muito contrastantes entre si. Então, dos fatores de expressividade, eu abordei espaço, peso e tempo, principalmente. Para essa pesquisa, eu não abordei a fluência. Então, como espaço, nós podemos observar o espaço direto, né? Os gestos musicais com direcionalidade, com início e fim. Nós podemos observar nas figuras de semicolcheia, que ela tem um início, aqui início na região grave, final na região aguda, assim como os acordes também, né? Ele tem as direcionalidades, cada um ele tem o seu início e tem o seu fim. O peso nós podemos associar ao peso firme pelos acordes acentuados, a dinâmica forte, fortíssimo e sforzatos, marcados pelo compositor, que nos remetem a peso mais firme, mais pesado, com maior volume de som, né? E o tempo rápido ou súbito nas figuras de colcheia pontuada e semicolcheia, onde nós podemos observar na marcação em verde, aqui e aqui, principalmente, né? Nós vínhamos de um tempo constante de semínimas, né? E de repente, parará, tá, né? Esse tá, ele vem como contraste do que vínhamos até agora. Então, ele é um tempo rápido, um tempo súbito, né? Como a peça, esse é um fragmento que eu trouxe, como a peça ela é parecida do início ao fim, eu trouxe apenas esse fragmento. Bom, como percepções após a exploração corporal em cima dessas peças nos aspectos da curiologia, pude perceber um maior contato da tecla para baixo, dos dedos da tecla para baixo, maior volume de som que eu estava até o momento, melhor direcionalidade nas frases e nos gestos musicais, firmeza no toque e mais clareza nas frases, né? E mais liberdade interpretativa, porque eu estava muito focada em cada momento. Então, após a exploração, eu consegui olhar da peça de uma maneira mais ampla. Eu tive mais liberdade interpretativa, não pensei nas notas, eu pensei no todo, né? Porque o meu corpo ele estava sentindo o todo. Então, eu consegui passar isso para a música, principalmente. Já na peça número 2, nós podemos ver outros fatores de expressividade, como o peso leve, na dinâmica piano e pianissimo, marcados em amarelo, né? Que já remete a um peso mais suave, menor volume de som, algo mais leve. Tempo lento ou sustentado nas figuras musicais e marcação pelo próprio compositor, que ele quer que essa peça seja lenta, e pelas figuras musicais que não remetem a figuras rápidas. O espaço indireto, marcado em vermelho, né? Pela não direcionalidade nas figuras de tercina nessa região. Ele cria uma atmosfera, ele não tem um início e fim. Nesse intervalo de quinta, ela orbita desde o começo da peça até o final, mas ela não tem uma direcionalidade. Em contrapartida, temos o espaço direto nos baixos, aqui a marcação das setas em vermelho, com tercina difusa, com direcionamento bem definido. Ele começa aqui e ele termina aqui.
Taratataratá, né? Para. Ele tem essa direcionalidade. E o tempo rápido, isso tudo também nesses baixos de intestina difusa, que vem como contraste das figuras musicais que vinham até o momento. Então, como percepções após a exploração do movimento corporal em cima dessa peça número 2, eu pude perceber um toque mais leve, um toque mais suave, mas não raso, ele teve densidade de som, né? Uma maior qualidade contrapontística nas 3 vozes, por causa desses fragmentos da melodia, eu estava fragmentando, né, toda a peça, e eu pude dar um melhor direcionamento na melodia. A mão esquerda mais leve e com densidade de som nas intervenções da região grave, elas estavam muito pesadas, né? Maior igualdade entre as notas e constância e linearidade na figura rítmica, principalmente dessa mão esquerda na região grave. Assim como também maior liberdade interpretativa, uma vez que eu consegui olhar a peça como um todo e com maior clareza nessas 3 linhas, nessas 3 vozes que aparecem. Né, a melodia, o ostinato do intervalo de quinta e essa região grave. Então, como considerações finais, eu trago aqui que a partir dessa experiência corporal em Laban, né, esse processo criativo de exploração de movimentos que fazem sentido ao meu corpo, aplicados nessas peças, né, em cima dessas peças, eu pude ver quão rica é essa contribuição corporal para ampliação desses aspectos expressivos, né? O meu corpo, ele estava mais sensível à criação, à percepção, né? E observei uma maior liberdade interpretativa, maior volume de som, maior firmeza no toque, né? Então, eu vi o quanto a exploração pode proporcionar esse potencial expressivo, porque o corpo ele é ativo na música, né? A gente não faz música apenas com os dedos ou com a mente, né? O nosso corpo todo ele está ativo na música e ele pode ser usado, ele deve ser usado como um aporte para essa ampliação expressiva. Trago aqui então a bibliografia usada nesse artigo. Aqui. Muito obrigada.